mas agora é hora da nossa entrevista ao vivo, exclusiva, com o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Deputado, boa noite para o senhor, muito obrigada por conversar conosco aqui. É a primeira entrevista que o senhor concede depois de, na semana passada, ter recuperado os direitos a ser candidato neste ano, depois de ter tido mandato cassado lá na Câmara em 2016. Minha primeira pergunta é, o senhor vai ser candidato mesmo, está decidido, vai ser deputado federal aí por São Paulo? Boa tarde. Bom, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, Rosinha, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, eu já havia anunciado a minha pré-candidatura desde o momento que eu me filiei ao PTB em março, né? Na verdade, os meus advogados entendem que, independente dessa decisão da semana passada, eu já estava elegível. Era uma situação que ia ser discutida durante o período de registro. Então, e certamente ainda vão contestar durante o período de registro. A gente está preparado para isso, sempre esteve preparado para isso. Nós entendemos que existe uma elegibilidade, claro que eu não vou aqui trazer filigramas jurídicas para que é muito difícil para o telespectador poder compreender, mas a efetiva decisão que houve na semana passada, ela não altera, em qualquer que tivesse sido ela, a disposição que eu teria de levar adiante a pré-candidatura. Então, eu sou candidato federal pelo PTB em São Paulo, a partir de março, e vou me apresentar, a convenção agora no sábado, dia 30, e vou me apresentar na convenção e em seguida para o debate eleitoral. Por que São Paulo e não mais pelo Rio de Janeiro, deputado? E por que a saída do MDB para o PTB? Bom, em primeiro lugar, a saída do MDB é mais fácil de responder, é mais rápida, porque o MDB sempre foi um partido muito dividido e eu optei pela posição política de apoiamento ao governo do Bolsonaro. Então, consequentemente, se eu quero militar na eleição, defendendo a candidatura à reeleição do Bolsonaro, pedindo votos também da candidatura, e ao mesmo tempo me sentindo representado por ela e me propondo a ser deputado, para que, se no caso do Bolsonaro vencer a eleição, fazer parte da sua governabilidade, e no caso dele perder a eleição, eu ser oposição. Então não teria sentido eu ficar no MDB, que é um partido que está extremamente dividido, está aí, você está vendo aí, eu conheço as visões do MDB, e, consequentemente, uma parte querendo apoiar Lula, não tem sentido eu ter um tipo de discussão PMDB depois do processo de impeachment de Dilma e pensar e sonhar em apoiar o PT. É quase que rasgar tudo aquilo que o PMDB fez, até porque esses mesmos senadores que estão defendendo a aliança votaram no impeachment, no julgamento do impeachment, condenando o PT. Tem muita lógica eu estar vinculado ao partido que tem essa possibilidade de discussão. Eu queria me vincular na eleição a algum dos partidos que estivesse no alinhamento político do governo do Bolsonaro. Eu optei pelo PTB, até porque o PTB foi o primeiro partido que eu me filiei na vida, há 40 anos atrás, em 1982. Então eu me senti confortável em voltar ao PTB. Quanto a ser por São Paulo, é importante a gente colocar o seguinte: eu tenho 5 filhos, dos quais 4 moram em São Paulo, tenho uma neta em São Paulo. Ontem mesmo eu estava apresentando a minha neta na igreja a qual a minha filha e o meu genro fazem parte. Eu tenho, meu filho tem empresa em São Paulo, eu tenho uma história em São Paulo. Somente a minha filha, que só tem uma das minhas filhas, dos meus filhos, que reside no Rio de Janeiro, que é a que vai, inclusive, disputar o meu antigo eleitorado no Rio de Janeiro, tentando mantê-lo ou tentando herdá-lo, se for possível, houver essa condição. Então eu fui para São Paulo, porque a vida da minha família já está em São Paulo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, São Paulo é o berço do país. São Paulo é a locomotiva do Brasil. São Paulo é o berço político do PT. Se eu estou indo para o momento político, a qual eu fui o protagonista do processo do impeachment, não tem lugar mais apropriado para eu fazer o debate do que São Paulo, porque eu não vou disputar a eleição dessa vez da mesma forma que eu obtive meus 4 mandatos anteriores. Eu vou disputar no debate político, eu não vou fazer nenhum tipo de campanha pela região, por A, ou B ou C. A minha discussão será única e exclusivamente o debate político em função do PT. Então essa será a razão do mandato, é a razão da discussão do mandato. E não tem lugar melhor para isso do que São Paulo. Essas são as razões pelas quais eu estou em São Paulo, e para deixar bem claro para todo mundo, eu não sou fake igual o Moro, né? Onde eu estou residindo em São Paulo, o imóvel é de propriedade da minha família há 11 anos. Então, os vínculos que eu tenho são muito sólidos. Então, eu não sou fake que fiz um contrato de aluguel
fraudado na véspera do prazo para depois ser contestado pela justiça. Ele não teve nem a coragem de recorrer, porque sabia que ia perder. Ele não teve nem a contestação da decisão de dizer que ele fraudou o domicílio. Então, meu caso é muito diferente, José. Deputado, o senhor deixa muito claro o seu apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, vai estar de mãos dadas com Bolsonaro agora nesta eleição. A primeira questão que eu queria saber do senhor é se o senhor acha que o antipetismo que elegeu Bolsonaro lá em 2018 continua tão forte para elegê-lo agora. E a segunda coisa o senhor acerta, são dois assuntos bem distintos, mas eu já vou passar logo por causa da hora. A outra coisa o presidente acerta quando faz esse tipo de convocação em relação a atos do dia 7? Bom, a primeira resposta, eu acho o seguinte, não há dúvida nenhuma que a gente tem a polarização. O resultado da resposta que você está me pedindo vai ser o resultado da eleição. O que vai decidir a eleição agora é se o antipetismo é maior do que o antibolsonarismo, que hoje também existe, ou se o antibolsonarismo vai ser maior que o antipetismo. Aquele antes que foi maior, o outro vai ganhar a eleição. Basicamente, esse vai ser vai ser a razão da decisão da eleição. Uma outra forma disso. Quanto às convocações que Bolsonaro está fazendo para 7 de setembro, eu acho que, de uma certa forma, ele está fazendo um grande comício no 7 de setembro, previsto normalmente da eleição. Ele poderá fazê-lo, vai estar na campanha eleitoral e vai acabar mostrando a maior mobilização que ele possa ter a nível popular. Então, se você olhar bem, com frieza, no fundo, ele vai promover essa campanha. As razões, ou sendo convocado, que vai ser dito, é um outro problema. Alguém irá na campanha eleitoral mobilizar a mais do que ele vai mobilizar nesse dia, não há dúvida disso. O senhor não teme nenhum tipo de violência, agressividade nesses atos? Nenhuma, não. Eu acho o seguinte, claro que qualquer violência pode acontecer em qualquer momento, que é o acirramento político, a gente deve evitá-lo, deve combater. É claro que se ele vai fazer uma movimentação nesse dia, é prudente que os outros, seus opositores, não façam no mesmo dia, no mesmo local, para que não gere uma possibilidade de confronto. Isso faz parte da lógica, do bom senso da política, que todos devem ter. Agora, eu não acho que a convocação é para violência. Eu acho que a convocação é para o protesto daquilo que ele está defendendo. E deixo claro, eu não concordo com tudo com o que ele prega, com o que ele defende, não. A razão pela qual eu apoio o Bolsonaro, e vou apoiá-lo na eleição, é porque ele é conservador de costumes e liberal da economia. Então eu não vejo a alternativa outra que tenha esses dois fatores que para mim são relevantes. Agora, o apoio à eleição, ele é igual ao casamento. Você necessariamente, quando está no casamento com uma pessoa, nem sempre você concorda com tudo que a outra pessoa tem. Você tem um conjunto que lhe une. Então o que está unindo a reeleição é justamente ele ser conservador de costumes e ser liberal na economia. Isso que eu quero para o Brasil, eu quero que continue no Brasil. Essa é a minha posição. Eu não posso concordar que a gente acabe deixando o PT retornar para fazer as políticas públicas equivocadas, na minha visão, que ele fez, a população que vai julgar. Se a população achar que as políticas públicas que o PT praticou no passado foram boas, certamente vai trazer o Lula de volta. Se ela achar que as políticas são equivocadas, certamente na comparação vai reeleger Bolsonaro. Então, eu sou um democrata por natureza, eu serei oposição se o PT voltar. Então, eu não vejo que essa convocação ela seja com o objetivo de incitar violência ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que vai acabar sendo um grande comício eleitoral que o Bolsonaro vai conseguir promover de mobilização, que está no direito dele da eleição, assim como o PT já fez, ou pode fazer vários. Mesmo na época do impeachment, quantas manifestações o PT não organizou para tentar contestar o processo de impeachment com a sua militância? Quantas agressões teve? Quem não lembra das manifestações de 2013, que praticamente foram um berço de todo o processo político naquele momento, das passagens de São Paulo, que acabaram virando manifestações de contestação em todo o Brasil, onde o próprio PT estimulou os black blocs daquele momento para acabar com as mobilizações na violência. O histórico de violência ele não vem do Bolsonaro. O histórico de violência ele vem antes do PT. Então, eu acho que tem que condenar a violência dos dois. A gente não tem que só dizer que um lado não pode ter violência e o outro lado a gente acha que está em defesa da democracia e, por consequência, pode ter violência. Não, temos que contestar a violência de todo mundo. A eleição tem que ser feita pelo voto do eleitor, ele tem que escolher aquele que ele acha que é melhor e aquele que venceu governar e o que perdeu tem que respeitar o resultado. Essa é a lógica da democracia. Deputado Eduardo Cunha, sendo eleito novamente para a Câmara dos Deputados, o senhor tem pretensões de um dia voltar à presidência da Câmara
e acha que chega ao Congresso com mais desafetos ou ainda com um grande grupo amigo lá dentro? Bom, veja bem, se você for fazer uma comparação, se eu, porventura a população me honrar com o novo mandato, eu chegarei lá em 2023, onde provavelmente nem 30% dos deputados que lá estarão eleitos eram deputados no momento que eu fui. Então não dá nem para dizer a você se eu vou ter desafeto ou vou ter companheiro. E essa história de voltar a presidir a Câmara, em primeiro lugar, para a eleição seguinte agora, eu vou apoiar a reeleição do Arthur Lira. Está muito claro, muito definido. Não há possibilidade de ter outro caminho meu que não seja esse. Mas ninguém que chega na Câmara, e eu vou estar retornando, mas é como se fosse um início. Ninguém chega na Câmara e consegue ser presidente na hora que chega. Você é um conjunto, a eleição de pares iguais é uma conjunção de fatores que demanda muita articulação, demanda o tempo, a confiança, a credibilidade. Essa é uma coisa que tem que ser construída. Como dizia o Romário, ninguém sobe no ônibus e vai andar na janela. Então, se efetivamente um dia a construção permitir que isso possa ser, não será certamente agora, será no futuro mais. E aí são as condições desse momento. Ninguém também é candidato de si mesmo. Você só pode ser candidato a um cargo entre pares se for uma conjunção momentânea que permita isso. Não? E desejo, todos os 513 deputados têm desejo de se presidir a Câmara. Quem disser que não tem, está mentindo. Então não é esse o ponto. Mas a gente tem que ir na construção política. Nesse momento, o meu apoio será para o Arthur Lira. Depois, no segundo mês, vamos ver quem apoiar. Já que o senhor falou de Arthur Lira, então não tenho como não aproveitar essa deixa para perguntar. O que é que o senhor acha ou como é que o senhor se sente, se gosta quando fazem comparações da gestão dele frente à presidência da Câmara dos Deputados com a sua gestão lá atrás, na época que conduziu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma? Olha, se for, depende do tipo de comparação que você fizer. Se você fizer comparação de que ele está agindo com correção, que ele está enfrentando os problemas e sendo firme, ou até a comparação é positiva. Agora, tentar também colocar nele coisas que são minhas, ou colocar em mim coisas que são deles, eu acho que não é justo para nenhum dos dois. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a atuação dele é muito boa, muito correta. Eu acho que ele tem sido firme, tem sido contundente. Teve um instrumento que o facilitou muito, porque ele conseguiu aprovar tal, que diminuiu muito o poder de obstrução. Poucas pessoas perceberam isso, mas ele conseguiu, com essa aprovação de mudança regimental, reduzir muito o tempo das sessões, impedindo a obstrução da oposição. Isso deu a ele mais margem de manobra para poder avançar com a pauta com mais celeridade. Então, são momentos diferentes. E isso eu não tinha na minha época. Há momentos e momentos. A Câmara, você não pode comparar a gestão de A com a gestão de B se não for no mesmo momento. Eu tenho que comparar a gestão do Arthur Lira com a gestão do Rodrigo Maia. Com a gestão do Rodrigo Maia, não há dúvida nenhuma que ele foi muito melhor que o Rodrigo Maia, até porque o Rodrigo Maia ele fazia exatamente uma oposição sistêmica ao Bolsonaro, tentou sabotar o governo do Bolsonaro, impôs despesas fortes ao Poder Executivo em cima daquela discussão da pandemia, e agora tentou fazer o sucessor, pregava o impeachment do Bolsonaro, mas não tinha coragem para aceitar um pedido de impeachment, quis terceirizar isso para o seu sucessor. O Arthur Lira venceu e não concordava com ele. Então, a comparação que tem que ser feita do Arthur é com o Rodrigo Maia, e não comigo, que já estou um pouco longe no tempo. A principal crítica que a oposição faz é de que Lira estaria agindo sempre como um rolo compressor, usando as expressões da oposição, e que era uma expressão que também o grupo opositor ao seu usava em relação ao senhor, e que fala também em dribles no regimento. Olha, dribles no regimento não, pelo menos na minha parte ninguém nunca podia contestar o regimento, porque reconhecidamente eu era um executor do regimento, além de um grande conhecedor reconhecido. O Arthur teve uma grande vantagem por ter aprovado essa reforma regimental, que deu a ele realmente mais condições de ser célere. Então, eu não acho que está sendo um rolo no compressor, ele está cumprindo o regimento. Eu vejo claramente o que ele está fazendo, ele está cumprindo o regimento. Quem criou as sessões virtuais foi o Rodrigo Maia, durante a pandemia. Essa história da sessão virtual, que até se você olhar bem, para efeito de celeridade da Câmara, é uma boa coisa, porque a grande dificuldade que você tem é ter que dar presença na Câmara fisicamente para votar. E os deputados podendo votar hoje com a tecnologia que tem, poderem participar de qualquer forma, isso não é usar o rolo compressor, pelo contrário, é usar o rolo compressor a favor que a maioria se pronuncie. Agora,
quem criou essas condições regimentais adulteradas por uma resolução nacional que driblou as medidas provisórias de serem apreciadas na sua ordem cronológica, do trancamento de pauta, da comissão especial, foi o Rodrigo Maia. O Arthur seguiu o que está lá. E ele fez a reforma regimental que deu a ele essa condição de ser rápido. E o fato dele ser rápido gera lembrança com o rolo compressor. O que é rolo compressor? É a minoria tentar fazer a sua vontade em relação à maioria. Rolo compressor, para mim, é a casa poder, na sua maioria, se manifestar de uma forma. E a casa tem se manifestado. Se a minoria não gosta da decisão, para isso ela é minoria e tem maioria. Então, ele tem que realmente chorar. E acusar ele de rolo compressor, eu acho injusto. E ele, da onde eu vejo, ele não descumpriu o regimento até agora. Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigada por essa entrevista exclusiva aqui no SBT News, no Poder Expresso, primeira entrevista que o senhor concede após ter essa confirmação da decisão da Justiça, recuperando, portanto, os direitos a ser candidato. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a vocês. Muito obrigado.